Eu quero cumprimentá-los com a paz de Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito. Amém? Podemos dizer Maranata? Maranata. E nós iremos embora com Ele. Se você está feliz, diga amém. E preferis, abraça o teu irmão do lado direito e esquerdo, dizendo: Jesus te ama, eu também. Vamos lá? Jesus te ama, eu também. Jesus te ama, eu também. Jesus te ama, eu faço um esforço danado para te amar. Jesus te ama, eu também. Não fique sem um abraço. Não fique sem um abraço. Eu sou pastor jubilado, estou indo para o 4º ano de jubilação. Trabalhei 25 anos na Paulista Sul, 7 anos na Paulistana. E depois de jubilado, ficamos aqui para escolher uma igreja. Não foi fácil. Levamos 3 anos para escolher uma igreja. Aí um dia viemos aqui na igreja da Granja Viana, minha irmã, a Célia, que é membro aqui dessa igreja, e fez um desafio: por que não vem para a igreja da Granja Viana? Olha, já que você mora aqui, está me convidando, e todas as vezes que eu estiver na igreja da Granja Viana, eu vou almoçar na sua casa. Fechado. Aí não teve outra opção a não ser andar quase 20 quilômetros de onde eu moro para estar aqui na igreja Granja Viana. Eu, minha esposa, está aqui do meu lado direito, a dona Marilda. Levante a mão ali. A Marilda, nós trabalhamos juntos, que ela fez teologia comigo. Então, é pastora, enfermeira, educadora, e prega muito bem. Durante o meu ministério inteiro, eu dizia assim: não pregue na igreja que eu prego, porque se você pregar, os irmãos não vão querer mais me ouvir, sempre vai ser você. Mas foi gostoso essa parceria, a gente ter uma esposa que prega, e prega muito bem para a honra e glória de quem? De Deus. A irmã Célia está aqui, estamos aqui também com a Débora, que é a minha sobrinha, com o Beto, sobrinho, e tenho a alegria de ter aqui o irmão caçula, Paulo, está aí com a esposa, neta, filha, futuro genro, toda a família inteira aí. Paulo, seja bem-vindo. Está convidado para vir para aqui também. Paulo mora em Hortolândia, interior aqui de São Paulo. Então, a alegria está aqui com vocês. Eu preguei aqui, ano passado, sobre o Pai Nosso. E hoje nós temos um título do sermão. Uma proposta interessante é você deixar de ser cristão carnal para ser cristão espiritual. A proposta interessante que eu trago para vocês aqui, ela é uma proposta bíblica e também é uma proposta do Espírito de Deus. Eu até digo que é o último convite que Deus está fazendo para essa igreja. Deixar de ser cristão carnal para ser cristão espiritual. Feche teus olhos, mais uma vez conversamos com Deus. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua santa casa, nesse santo e bom lugar. Obrigado porque a Sua presença, Senhor Deus, alegra o nosso coração, o nosso espírito e a nossa vida. Obrigado pela demonstração do Teu amor na pessoa maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará por nós. Obrigado que o Senhor prometeu que não deixaria nós órfãos sozinhos à mercê de Satanás e dos demônios nesse planeta Terra. E o Senhor prometeu, e a promessa ela é real. E o Senhor prometeu que mandaria eu para cuidar de nós, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nesse momento, Santo Bom Espírito, você está convidado a apoderar-se do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso ser, da nossa reverência. Santo Bom Espírito, você está autorizado a usar a minha voz para que o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Eu peço essa unção, esse selamento, no sagrado nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, ele dividiu a humanidade em 3 grupos. 3 grupos. E nós vamos ver esses 3 grupos na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Aqui Paulo fala desse primeiro grupo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Se você achou, diga amém. Se não, misericórdia. Diz assim:
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o primeiro grupo que Paulo apresenta para nós. O homem natural é aquele indivíduo que, sabe, não quer nada com Deus, não quer nem ouvir falar de Deus. Normalmente são ateus, são pessoas, sabe, completamente complicadas do planeta Terra. Vive uma vida, sabe, desajustada, completamente desajustada. Não querem saber de Deus. É um grupo grande no planeta Terra. O segundo grupo está no versículo seguinte. Ele diz assim, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. O segundo grupo, Paulo diz assim, é o grupo do cristão espiritual. O espiritual, ele tem o discernimento espiritual. O espiritual, ele tem uma visão de 360 graus, não de 180 graus. A visão completa, total, em todos os aspectos, inclusive a visão completa e total desse conflito entre o bem e o mal. O espiritual tem esse discernimento. E esse espiritual tem uma coisa que eu acho aqui surpreendente para mim, tem a mente de Cristo. E a pergunta é para você, o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é você ter o caráter de Cristo, você ter a natureza de Cristo, você ter a vida de Cristo, ter a visão de Cristo. É um desafio tremendo que Paulo lança para você e para mim. Será que realmente nós temos a mente de Cristo? Essa é uma grande pergunta. E o terceiro grupo está justamente no capítulo seguinte, capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim, Paulo, não eu, Eufrásio, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como menino em Cristo. Você imagina que Paulo agora aqui, nesta manhã, dizendo para vocês aqui, igreja da Grande Viana, eu não posso falar com vocês como seres, sabe, cristãos espirituais. Eu não tenho condições de falar para vocês que vocês não vão compreender nada. Se eu falar das coisas espirituais, vocês não vão entender nada disto. Eu tenho que falar com vocês como pessoas carnais. Qual seria a reação de vocês? Você ia dizer, pastor Paulo, apóstolo Paulo, o que está acontecendo? Então, Paulo aqui, irmãos, ele põe esse terceiro grupo, chamado, eu batizei como cristão o quê? Carnal. Esse é o terceiro grupo. Se você perceber entre os três grupos, o maior dele, num planeta Terra, nós temos 8 bilhões de pessoas. Eu digo que 2/3 desses 8 bilhões, 5 bilhões, 600 milhões, eles estão nesse primeiro grupo de cristão natural, de cristão não, seres naturais. E os outros 1/3 está justamente como cristão, ou espiritual, ou como cristão carnal, dos dois grupos. Ou é espiritual ou é carnal. Eu quero analisar com vocês, nesta manhã, 2 capítulos de Paulo, Romanos capítulo 7 e 8. Por quê? Porque Romanos capítulo 7, ele fala aqui do cristão carnal. Olha a condição que ele põe do cristão carnal. E Romanos 8, ele fala do cristão espiritual. Vamos lá, abra a Bíblia aí, Romanos capítulo 7, versículo 15. Paulo diz assim, ele, na realidade, aqui, irmãos, é a experiência dele. Paulo viveu essa experiência como cristão carnal, sendo apóstolo, sendo discípulo, cheio do Espírito Santo. Diz assim, porque o que eu faço eu não aprovo, mas o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Agora o versículo 19. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não faço, isso, sabe, diz assim, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é esquisito, estranho. Muito esquisito você dizer assim, eu não quero mentir, mas estou mentindo. Eu não quero roubar, mas estou roubando. Eu não quero falar mal da vida de você, mas estou falando. Eu não quero adulterar, mas estou adulterando. Isso é esquisito, estranho. Muito estranho. Mas ele vai, versículo 20, ele diz assim, ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui ele está falando justamente do cristão carnal, natureza carnal.
Não sou eu que faço, mas existe uma coisa que faz que não sou eu. Se não sou eu, quem é? Versículo 25, ainda no 7. Diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, esta é uma realidade do cristão carnal. Se você já chegou nesta situação, você está de parabéns. Assim como Paulo chegou nessa situação, eu sou um miserável homem, porque eu vivo aquilo que eu não quero viver. Miserável homem, eu não suporto mais essa vida. E nesse clamor de Paulo, eu cheguei ao momento da minha vida como cristão carnal, como pastor cristão carnal, eu disse assim: Senhor, miserável homem que eu sou, eu não quero, não suporto mais essa condição, não dá mais para continuar vivendo dessa maneira. Mas no 26, ele diz assim, ele encontra aqui uma tangente, uma saída. Eu dou graças a Deus aqui, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso o quê? Senhor, apesar desse miserável homem carnal que eu sou, ainda procuro uma saída, dou graças a Deus por Jesus Cristo é a minha solução. Quando você para, irmãos, aqui em Romanos 7, um sermão em Romanos 7, capítulo 7, é deprimente, totalmente deprimente. Só que nós esquecemos que depois de Romanos 7 vem Romanos o quê? 8. E Romanos capítulo 8 é um capítulo do cristão espiritual, 100% para o cristão espiritual. E quando você começa a entender Romanos capítulo 8, e você começa a experimentar que a proposta de Deus para você e para mim não é apenas uma mudança de vida. Eu bebia, não bebo mais, fumava, não fumo mais, transgredia o sábado, não transgredo mais. Eu não li a Bíblia, sabe, agora estou lendo. Então, a proposta de Romanos 8, irmãos, não é apenas uma mudança de vida. A mudança de vida você pode fazer, qualquer um de nós podemos fazer. A proposta de Romanos 8 e a proposta de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, é que você seja transformado. Você sai da natureza do primeiro Adão, natureza pecaminosa do primeiro Adão, e vai para a natureza do segundo Adão, que é Jesus Cristo, natureza espiritual. Cristo foi 100% espiritual no planeta Terra. Então eu batizei Romanos 8 como o capítulo do cristão espiritual. Ele começa assim, Romanos 8, versículo 1. Olha como é que ele começa. Na realidade, aqui eu encontrei 4 princípios, antes de começar a ler. O primeiro princípio está no Romanos 1, do 1 ao 11, versículo 1 ao 11. O segundo princípio, do 12 ao 17. Terceiro princípio, do 18 ao 30. E o último princípio, do 31 ao 39. São 4 princípios. Nós vamos analisar os 4 princípios. Tenha paciência para nós chegarmos lá, chegarmos no fim dessa manhã, entendendo isso aqui. Isso aqui é muito interessante. E ele começa assim, então. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vive, diz assim, que não anda segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Então, não tem condenação para a pessoa que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você andar segundo a carne, você vai observar em Romanos 8 que você continua condenado. A proposta. E a pergunta que eu faço para você, nesse aqui, abrindo uma aspa aqui, nesse versículo 1, que não dá para fazer comentário de versículo por versículo, mas nesse 1 eu quero fazer. A pergunta é, o que é que fez Deus com os nossos pecados, principalmente para os pecados do cristão espiritual? Eu coloquei aqui 6 itens. O que Deus faz com os pecados do cristão espiritual? 6 itens. Primeiro, eu vou citar os versículos bíblicos, mas não precisa abrir a Bíblia, não. Se você quiser anotar, anote, mas não precisa abrir a Bíblia. Primeiro, diz assim, Deus não nos lança na nossa conta. Então, os pecados teus, Deus não lança na tua conta. Se Deus lançar teu pecado na tua conta, aí você estaria com um problema sério. Está lá em 2 Coríntios 5,19. Deus lançou os nossos pecados sobre Cristo. Está lá em 1 Pedro 2,24. Terceiro, Deus apagou os nossos pecados, Romanos 4,7. Então, Ele apagou os nossos pecados, Romanos 4,7. Quarto, Deus afastou para nós, bem longe de nós, nossos pecados. Salmo 103, versículo 12.
Quinto, Deus lançou no fundo do mar. Miqueias 7,19. Isso aqui nós conhecemos todos nós. E além de lançar no fundo do mar, ele colocou uma plaquetinha, proibido o quê? Pescar. Por que nós gostamos de pescar os nossos pecados? Por quê? É uma pergunta interessante. Agora o sexto é o mais impressionante ainda, diz assim, ó, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Hebreus 8,12. Quando se fala de nossos pecados confessados, Deus tem uma amnésia. Ele esquece que você alguma vez pecou. Deus esquece. E agora eu faço a pergunta, mas se Deus esquece os pecados que você confessou, por que você tem que ficar lembrando os pecados que você confessou? Por que pregadores precisam ficar lembrando os pecados que você confessou? Por quê e para quê? É uma boa pergunta. Interessante isso aqui. Mas vamos continuando a leitura. Versículo 2, Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Presta atenção no 3. O 3 dá um sermão tremendo. Só o 3. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Isso aqui é tremendo. Isso aqui está completamente para fora da nosso entendimento. O cristão carnal não entende isso aqui, não. Só o espiritual pode entender esse negócio aqui. O 3. O 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. 5. Porque os que são guiados da carne inclinam-se por as coisas da carne. Não tem jeito. É completamente inclina para elas. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Paulo é claro. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Então, quando você estiver inclinado para a carne, a sua sentença é morte. Essa é a sentença sua, não tem jeito. Ele diz isso, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Percebeu aqui? Inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Isso aqui é triste. Então, se você está aqui sentado nesta igreja hoje, se você tem inclinação para a carne, você não está agradando a quem? A Deus. Pode estar agradando o pastor, o irmão da igreja, a esposa, o esposo, os filhos, pode estar agradando qualquer ser, menos Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Boa notícia. Mas no Espírito. Agora tem uma condicional. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de quem? Não é dele. Se você não é de Cristo, você é de quem? Essa é uma boa pergunta. Ele continua, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se Cristo está em vós, então o corpo está morto. E eu pergunto, o que o morto pode fazer? Essa pergunta é interessante. O que o morto pode fazer? Ou o que o morto tem feito na tua vida? Estranho, né? Esquisito. Agora, o 11. Aqui está uma mudança completa, de mudança não, transformação. Versículo 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também ressuscitará a vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em quem? Em vós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo quando estava morto, esse mesmo Espírito diz assim, vai ressuscitar você. Então, se você se encontra na vida carnal, se encontra morto nessa situação, a proposta aqui é de uma ressurreição. Eu aqui lanço para você, irmãos, o primeiro princípio, versículo 11.
Qual é o segredo de quem quer ser transformado? Eu falo de minha experiência, minha própria. O segredo aqui é você morrer diariamente, morrer para a natureza pecaminosa, diariamente, e permitir que o Espírito Santo ressuscite você diariamente para a vida espiritual. Morre diariamente e ressuscita diariamente. Então você morre para a natureza pecaminosa, carnal, e o Espírito de Deus ressuscita você para uma nova vida, para a natureza espiritual. Esse é o primeiro princípio. E aqui cabe uma pergunta. Qual é a pergunta? Como é que o Espírito de Deus atua em nós? De que maneira que o Espírito de Deus atua em você e em mim? Primeiro, Romanos 5,5 diz assim, derramando o amor de Cristo no seu coração. Essa é a operação do Espírito Santo. Então, ele derrama uma quantidade imensa do amor, sabe, de Cristo no seu coração. Segundo, ensinando a viver a vida espiritual e sabe de Cristo. Se o Espírito Santo não ensinar, você não consegue viver. Terceiro, diz assim, o terceiro é aqui, fortalecendo o cristão espiritual para, sabe, somente o cristão espiritual recebe 2 presentes de Deus. Somente espiritual, o carnal não. Quais são os 2? Primeiro, os dons espirituais. Segundo, o fruto do Espírito. Quando se fala em dons espirituais, irmãos, a Bíblia apresenta 27 dons espirituais. Total. Mas percebendo a vida de Cristo, Cristo viveu 7 dons espirituais aqui na terra. Ele apresentou 7 dons. E observando os 7 dons de Jesus Cristo, eu comecei a pedir, Senhor, eu quero 7 dons para mim. É interessante esse pedido. Então, o primeiro dom que Cristo viveu aqui nesta terra, do começo ao fim, foi o dom da fé. Então, busque fé. Sem fé é possível agradar a quem? A Deus. O cristão espiritual entende o que é fé. O que é fé para o cristão espiritual? É a percepção do Espírito de Deus dirigindo a sua vida. Isso é fé. Quando você começar a perceber que o Espírito de Deus dirige a sua vida em todos os pormenores, você vai dizer, agora sim, eu sou um cristão espiritual. Segundo, Cristo, irmãos, ele tinha um dom de curar. Até a gente fala o CEP de Cristo. Cristo curava muito mais do que ensinava muito mais do que pregava. Cristo pregava pouco, mas curava muito, ensinava bastante. Então, olha bem, fé, curar, ensinar e o quê? Pregar, 4 coisas. Um outro dom de Cristo, irmãos, foi o dom, de profetizar. Ele profetizou a morte dele, a ressurreição dele, a vinda da chuva temporã e a vinda da chuva serôdia. Ele profetizou a segunda volta dele nesse planeta Terra. Outro dom de Jesus Cristo, tremendo dom, o dom de interceder. Se tem uma coisa que Cristo está procurando hoje no planeta Terra, não é pregadores, não. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito em verdade. São seres que começaram a entender a importância de interceder diante de Deus. A Bíblia diz lá em 2, 3 vezes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que Deus procurou intercessores e não achou um sequer. Porque se ele tivesse achado, ele tinha tomado atitudes diferentes. Se ele tivesse achado um. Esse negócio de interceder é algo tremendo. Eu até digo, depois que eu me jubilei, eu comecei a entender que Deus me chamou para ser intercessor. E hoje eu estou vivendo o ministério da intercessão. É um ministério poderosíssimo. É o mais poderoso que você possa pensar e imaginar. Está sendo oferecido para todos. Outro, de Cristo, irmãos, é o dom do amor. Eu comecei com fé e terminei com o quê? Com amor. E outro presente de Deus é o fruto do Espírito para o cristão espiritual. Então, o fruto do Espírito, ele, é um fruto só, subdividido em 9 partes. Só que eu encontrei uma 10ª. Eu tenho uma série sobre os 10 frutos do Espírito de Deus. Então, primeiro trinônimo é amor, alegria e paz. Isso é um presente. Amor vem de Deus, alegria do Espírito Santo e a paz vem de Cristo. O segundo trinônimo é relacionamento entre nós. Amabilidade, confiança aqui. Você ser amável com as pessoas, ser paciente e bondoso com as pessoas. Esse é o segundo. O terceiro é você ser manso, você ser fiel e ter domínio próprio, que é para você. Isso é seu.
Então, somente o espiritual que consegue entender e compreender os dons espirituais e os frutos do Espírito, e viver esses dons espirituais e frutos do Espírito. Vamos em frente, versículo 12, diz assim, só com um detalhe, em relação ao fruto do Espírito, você tem que autorizar o Espírito Santo a produzir os frutos do Espírito em você, autorize. O Espírito Santo produziu o fruto do Espírito. E os dons espirituais você peça a Deus. Voltando agora para o 12, segundo princípio, diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras, do corpo, vivereis. Versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba o quê? Pai. Isso aqui é lindo. 16. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito, somos filhos de quem? De Deus. Aqui eu quero só chamar a atenção de vocês para um detalhe nesse 16 aqui. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito, somos filhos de quem? De Deus. Quando você ouvir uma voz oculta no seu ouvido, olha, faça isso, não faça isso. Esta voz oculta no teu ouvido é uma voz de um diabo ou uma voz de um demônio. O Espírito de Deus, irmão, só fala através do nosso espírito. Só fala através da nossa consciência. Aqui o demônio não pode adentrar, não pode penetrar. Então, quantas das vezes que você ouviu uma voz no seu espírito, Abraão, quando ouviu a voz no espírito dele, assim, Abraão, vai lá e sacrifica teu filho. Abraão não teve dúvida nenhuma. Porque se ele tivesse ouvido a voz oculta no ouvido dele, não posso ir. Todas as vezes que você ouviu a voz no seu espírito, pode ir firme. Porque essa voz é de quem? De Deus. Versículo 17, olha o 17, diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. No 17 aqui, nós encontramos o segundo princípio. Só que antes de falar do segundo princípio, eu quero chamar a atenção aqui no versículo 17. Por que Paulo diz assim, diz nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Por quê? Essa é a pergunta. Por que Paulo diz assim, sou herdeiro de Deus, mas com Cristo eu sou co-herdeiros? Por quê? É uma boa pergunta. É interessante você ler a Bíblia fazendo essa pergunta para você mesmo. É claro que o Espírito de Deus vai te dar a resposta. Mas por que Jesus Cristo, Ele é filho de quem? De Deus, o Cristo humano é filho de Deus. Então, os mesmos direitos que Cristo tem, nós também temos, porque nós somos filhos de quem? De Deus. O quê? Exatamente isto. Os mesmos direitos que Cristo tem, você tem. Qual é o segundo princípio? Desse aqui, irmãos, é que você não pode esquecer, em hipótese alguma, em momento algum, que você é filho de quem? De Deus. Mesmo que Satanás venha lançar alguma dúvida, como fez com Jesus. Se o Senhor é filho de Deus, transforma essas pedras o quê? Em pães. Se é, o Senhor vai transformar. Se não é, o Senhor não transforma. Mas esta dúvida nós não podemos ter. Em momento algum, em crise alguma, em situação alguma. Você não pode ter dúvida que você é filho de quem? De Deus. Você não pode ter dúvida nenhuma que você é uma filha de Deus. Essa dúvida você não pode ter. Porque se você tem essa dúvida, você está duvidando de Deus, está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus enganou você. Essa dúvida você não pode ter em hipótese alguma. Filho de Deus. Então você é filho e filha de Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, grandes privilégios para ser filho de Deus. Primeiro, a dignidade de sermos filhos de Deus. Segundo, a riqueza da sua herança. A riqueza da sua herança. Eu não sei se você já parou um pouquinho para analisar qual é o pedaço da sua herança. Quanto que você tem da sua herança? Temos algum matemático aqui presente? Levante a mão. É fácil fazer a matemática. Alguém da matemática aqui? Não temos ninguém? Mas vamos lá. Aí vocês vão acertar. Imaginamos não, é a verdade. Esse mundo, ele é infinito. Ele é infinito.
Vamos imaginar que teremos lá 2 bilhões de salvos. Eu acredito mais. Vamos considerar 2 bilhões. Então você vai pegar o infinito dividido por 2 bilhões. Qual é a sua parte da sua herança? Alguém arrisca? Só dividir. Qual que é, irmã? Infinito. Matemática está ali, ó. A tua parte é infinita. Então você vai levar a eternidade para conhecer a tua herança. Você diz amém ou não? Não vai cansar nunca. Nunca vai cansar. Terceiro, aqui, as bênçãos da sua amizade. Eterno amigo de Deus, eterno amigo de Cristo, eterno amigo de Jesus Cristo. Quarto, o poder do Rei de Deus. Você vai reinar com Jesus Cristo. Inacreditável. Mas a Bíblia é Deus que diz isto. Se ele é filho, você é filho, ele vai reinar, você também vai reinar. E quinto, irmãos, olha que bonito. Nós temos que apossar das bênçãos de Deus. Não é deixar lá para o futuro, lá para a eternidade. As bênçãos de Deus, o cristão espiritual, toma posse agora. Tome posse das bênçãos de Deus. Terceiro item, terceiro princípio. Então, o segundo princípio é ser filhos e filhas de quem? De Deus. Romanos 8, 18 a 30. Eu vou ler apenas 5 versículos para não ganharmos tempos. Eu vou ler o 18, 26, 27 e 28. Começa assim. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser o quê? Revelada. As aflições, irmãos, a injustiça, ninguém merece as aflições do tempo presente. Ninguém merece isso aqui. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Ele faz isso. Versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede por você e por mim. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu decreto, o seu propósito. Esse versículo 28, o cristão carnal não gosta. Não gosta de ouvir esse versículo. Se chegar para um cristão carnal que está sofrendo com câncer e dizer assim, esse câncer está contribuindo para a tua vida, ele fica bravo com você. O cristão carnal não gosta. A semana passada, minha irmã caçula, é a última, Paulo é o penúltimo, ela caiu da bicicleta e quebrou o braço, aqui justamente aqui, quase com a mão. Ela foi operada aqui em São Paulo na quarta-feira. E ontem eu conversei com ela pelo telefone. Eu disse assim, irmã, é um crisol que você está passando. Eu disse assim, irmão, esse crisol eu estava precisando. Eu necessitava dele. Eu estava precisando. Eu estava trabalhando 15 horas por dia, de uma forma desesperada, desajustada. Eu estava indo para o caminho, sei lá, da loucura. Desgaste. Eu até disse para ela, falei, minha irmã, o Espírito de Profecia diz assim, quando você perde a força vital, você não tem mais como recuperá-la, em hipótese alguma, em momento algum. Nem com descanso, nem com remédio. Eu falei, você estava com esgotamento, perdendo a sua força vital. E Deus, por um ato de misericórdia, fez você cair da bicicleta para quebrar o seu braço e você reconhecer que você precisava desse crisol. Essa é a realidade nossa, aflições. Deus não engana nós. Ele continua, irmãos, dizendo aqui, então, o cristão espiritual não tem problema com esses crisóis, não. Ele sabe por quê e para quê. Por quê e para quê. E o terceiro princípio, desde Romanos 8, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que vai ser o quê? Revelada para nós. Nós sabemos que nesse conflito entre o bem e o mal, o próprio Jesus passou por esse conflito. O cristão espiritual, irmãos, não está, mas não, muito pelo contrário. Quanto mais espiritual você se tornar, talvez mais conflito você vai ter. Não é que diminua os conflitos, não diminui os conflitos. Mas o quê? Qual o princípio aqui? Então, o princípio é que se você estiver passando por conflito, fique tranquilo. Porque esse conflito, os problemas de hoje, não é para comparar com a glória o quê? A ser revelada para você. Quando você chegar lá na glória, vai dizer, Senhor, aquilo foi sofrimento? Foi sofrimento coisa nenhuma.
Por quê? Primeiro, irmãos, nós temos que entender aqui. A graça de Deus é suficiente para nós, cristãos espirituais. É suficiente. A graça de Deus é afirmada na palavra de Deus. A minha graça é o quê? Te basta. Está lá em 2 Coríntios 2:9. Paulo pediu. A minha graça te basta, Paulo. Chega. Segundo, a graça de Deus, meus irmãos, é garantida pelas promessas que Ele fez. 2 Coríntios, 1:20. Então, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Terceiro, a graça de Deus é operada pelo poder de Deus. E quarto, a graça de Deus é assegurada pela presença de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas, isso aconteceu várias vezes comigo, pastor, eu quero que o senhor ore para que Deus tire de mim as aflições. Eu falei, minha irmã, meu irmão, eu não posso fazer essa oração, em hipótese algum, em momento algum. Eu posso orar para que Deus, eu te dê força para você suportar, mas para tirar, não. Seria um absurdo, porque nas aflições é que nós estamos na presença de quem? De Deus. Como é que eu posso pedir que Deus saia da sua vida, da sua presença? É a mesma coisa de Daniel, falou, eu vou parar de orar para não cair na cova de leões. Os amigos de Daniel, eu não vou me curvar para não cair na fornalha ardente. Isso não existe para o cristão espiritual, em hipótese algum, em momento algum. Momento algum. E para fecharmos, vamos lá, Romanos agora, o 31, 8:31. Esta parte final aqui, irmãos, ela é espetacular e maravilhosa. Se você ficar só com essa parte final aqui, eu vou ficar feliz com você. Diz assim, Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Todo mundo junto. Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Eu faço uma pergunta para vocês aqui. Jesus Cristo queria ser poupado, sim ou não? Pergunta. Jesus Cristo queria ser poupado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, 100% sim. Tanto que ele ora quantas vezes? 3 vezes. Mateus 27, ele ora 3 vezes. Primeira oração, Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Segunda oração, Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Terceira oração, Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Se você analisar as 3 orações de Jesus, as palavras são as mesmas, os pontos são os mesmos, as letras são as mesmas, as vírgulas são as mesmas, mas eu pergunto para você, tem alguma coisa diferente das 3 orações, sim ou não? Essa é uma boa pergunta. Tem alguma coisa diferente nessas 3 orações, sim ou não? O que vocês acham? Eu falei que as palavras são as mesmas, as vírgulas são os mesmos, os pontos são os mesmos, as letras são as mesmas. Mas tem alguma coisa diferente dessa oração, sim ou não? Sim ou não? Alguém está dizendo sim. Claro que tem alguma coisa diferente. O que tem diferente nessas orações, irmãos? O que está diferente na oração é exatamente o conteúdo do cálice. O que tem em cada cálice que Jesus não queria o quê? Beber. Falou, Pai, não posso beber esse cálice, Pai. Eu não posso beber esse conteúdo que está dentro desse cálice. Eu não posso beber em hipótese alguma, em momento algum. Mas não faça a minha vontade, mas é a tua vontade, Pai. Qual é o primeiro conteúdo que estava dentro daquele cálice que Cristo não queria o quê? Beber. Se você acredita ou não, irmãos, se chama a ruptura da divindade, Deus homem. Isso aconteceu justamente lá no Jardim do Éden. O dia que Adão e Eva eles pecaram, Jesus tinha que se tornar homem para salvá-los. Não somente a eles, mas todos nós. Isso mostra, meus irmãos, que o pecado é um monstro, precisa ser o quê? Destruído, urgentemente. O pecado criou uma ruptura na divindade. Se não fosse o pecado, não existiria Deus homem, em momento algum, em situação alguma. Isso aqui é tremendo. O segundo conteúdo do segundo cálice, que Cristo não quis beber, e não deveria ter bebido, sabe qual que foi, irmãos? Foi exatamente os pecados de todos os salvos, de Adão e Eva,
de todos esses 6.000 anos, os pecados teus e os meus, Jesus não deveria ter bebido, porque a Bíblia diz, a Bíblia é clara, irmãos, o pecado é tão ofensivo a Deus que Deus não pode ver o pecado. Agora Ele tem que assumir o pecado para salvar você e a mim. Que amor é este? Por que Ele me amou dessa maneira? E por que Ele me quer? Que eu esteja com Ele para a eternidade. Que amor é este? Isso aqui é tremendo. Isso aqui é impressionante. O terceiro conteúdo, o terceiro cálice, que ele não deveria ter bebido, mas ele bebeu. Não deveria. Foi exatamente a segunda morte dos ímpios. A primeira morte de Satanás, dos demônios. O quê? O quê? O mesmo amor que Deus demonstrou para te salvar, é o mesmo amor que Ele vai demonstrar eu para com os ímpios, Satanás e os demônios. Por quê? Eles querem viver independente de Deus. E só existe uma alternativa para viver independente da vida de Deus. A única alternativa é serem destruídos, eliminados. Não tem outra, porque se tivesse, é claro que Deus daria a eles a outra alternativa. Isso aqui é tremendo. Tremendo. E ele diz assim agora no 35, quem nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, será a fome, será a nudez, será o perigo ou será a espada? Quem pode? 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Irmãos, aqui está um segredo no 37. Em todas essas coisas, tribulação, angústia, fome, espada, perigo, morte, somos mais do que vencedores. Por que somos mais do que vencedores? Quem é que venceu? Foi você? Não, a vitória vem de quem? De Cristo. Cristo é o grande vitorioso na sua vida. Você não precisa ficar lutando pela vitória. Eu sempre gostei de competir. Eu me considero um atleta não profissional, mas um atleta amador. Eu sempre, nos últimos 40 anos, já corri 3 maratonas internacionais. Corri São Silvestre, corri meia maratona. Quase um mês atrás eu corri uma corrida aqui em Louveira. Aí, primeira vez eu subi no pódio. Primeiro lugar, na minha faixa etária, dos 60 aos 70, é claro. Mas foi uma sensação gostosa. Mas vencer, irmãos, eu digo o seguinte, eu venço, eu gosto de vencer, tenho alegria em vencer. Eu sempre fui competitivo com meus filhos, com minha filha. Eu me lembro da minha maratona internacional em 2017. Meu filho é 25 anos mais novo do que eu. Diz assim, pai, hoje eu vou ganhar do senhor. Eu falei, eu acho que não sei não. É bem possível, mas se precisa correr bem. Aí saímos juntos, os dois. Eu sempre deixei ele mais ou menos uns 5, no máximo 10 metros da minha distância. Quando chegou no 12º quilômetro, eu já estava com a língua de fora, porque ele estava no ritmo muito forte, 5 por 1. Para quem corre, sabe o que é 5 por 1. Para quem não corre, não tem muita noção. Cada 5 minutos, 1 quilômetro para trás. Cada 5 minutos, 1 quilômetro para trás. Ele estava nesse ritmo, eu falei, Senhor, não aguento mais, não suporto mais, o danado vai ganhar de mim hoje. Eu nunca gostei de perder para ele, nunca gostou de perder para mim. Aí veio uma palavra na minha mente, irmãos, que aqui vale para o cristão espiritual. Vale para o cristão espiritual. Superação. Se você não entender o que é superar a natureza pecaminosa, o cristão carnal, você não vai longe, não vai longe. Superação. Eu comecei, mas será que esse negócio funciona? Eu ouvi falar tanto de superação. Será que funciona? Eu vou experimentar em mim. Eu gosto, irmãos, de fazer do meu corpo um verdadeiro laboratório. Eu experimento a Bíblia, eu experimento comida, eu experimento tudo. Tudo faço uma experiência comigo. Eu falei, hoje eu vou experimentar a superação. Comecei. Aí eu comecei, sabe o quê? Cantar. Eu sou um rapaz Davi, um rapaz de oração. Eu sou um rapaz Davi, rapaz de oração. Eu comecei a perceber o seguinte, que eu continuava, ele 5 por 1, eu continuava perto dele. No 17º quilômetro, eu falei, eu quero ver como é que está o fôlego dele. Tentei ultrapassar. Quando eu tentei ultrapassar, ele simplesmente disparou. Falei, é hoje que eu perco. Hoje não tem superação, não tem nada.
hoje seria um derrotado. Mas continuei atrás, cantando, sou um rapaz, Davi, rapaz de oração. Sou um rapaz, Davi, rapaz de oração. E ele continuava 5 por 1. No 21º quilômetro, são 21 quilômetros e 100 metros. Eu tinha 100 metros na minha frente. Eu falei, é agora ou nunca. É agora o meu momento. Quando eu comecei a ultrapassar ele, quando ele percebeu que estava sendo ultrapassado, era tarde demais. Simplesmente eu cheguei ultrapassei um passo diante dele. Vitória. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, tão alegre, que parei imediatamente e desmaiei. Meu filho é médico, trabalha aqui no Hospital Sírio-Libanês, e ele me pega. Todo final da corrida, quem corre, tem lá um posto médico. Nesse dia estava o posto médico do Hospital Alberto Einstein. Os médicos correram em cima do meu coração. Eles correm imediatamente, o coração parou. Meu filho diz assim, para, eu sou médico, conheço o coração do meu pai, e meu pai está fingindo. A médica do Hospital Alberto Einstein, depois que eu voltei, ela olhou para mim e disse assim, parabéns, pai, mas não precisa se esforçar tanto, não precisa morrer, pai, não precisa fazer isso, parabéns. Eu olhei para ela e disse assim, doutora, se eu vou morrer ou não me importa, o que importa é ganhar dele. Eu falei, esse velho não tem jeito, não tem saída, é aquela hora que ele pagou o almoço, naquele dia. Por que eu estou contando, irmãos? Porque superação e vitória, a Bíblia diz em Apocalipse 7 vezes, somente os vitoriosos entrarão o quê? No reino dos céus. Os derrotados ficarão para onde? Para trás. Então, a vitória que você precisa, ela já é sua. Você tem que tomar posse da vitória. Isso é garantido, garantido. E eu concluo dizendo o seguinte, presta atenção agora nos versículos seguintes, o 38. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso o quê? Senhor, você diz amém ou não? Amém. Nada pode separar, irmãos. Eu vou dizer aqui, não é blasfêmia, o que eu vou dizer para vocês. É compreensão espiritual. Se Deus deixar de amar você, Deus deixa de ser Deus. Se Deus deixar de me amar, Ele deixa de ser o quê? Deus. Qual é a possibilidade de Deus deixar de ser Deus? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que isso aqui, irmãos, é tremendamente maravilhoso. Nada poderá separar você do amor de quem? De Deus, nada, nem esposa, nem filho, nem anjo, nem patrão, nem patroa, nem trabalho, ninguém poderá separar do amor de Deus de modo algum, em momento algum. 4 princípios, presta atenção, somos o mais do que? Vencedores, pelo aquilo que nos amou. 4 princípios, se Deus é por nós, quem será? Aqui, irmãos, o cristão espiritual só vive de alegria. Aqui, o cristão espiritual não tem dúvida, será que eu serei salvo ou não? Será que eu estou salvo ou perdido? Será que eu estou pronto para encontrar com Jesus ou não? O cristão espiritual não tem esse tipo de questionamento, não. Quem tem é o cristão carnal, o espiritual não. Por quê? Nesse princípio, somos mais do que vencedores, porque nos amou. Por quê? Temos a vitória sobre o pecado pela graça. Então, a graça é que dá a vitória para você sobre o pecado. Segundo, temos a vitória sobre Satanás pela palavra. E agora você precisa aprender a ler a palavra de Deus como nunca. Eu já li a Bíblia 40 vezes. E eu fiz um resumo da Bíblia. E no meu resumo, que eu fiz da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sabe o que eu faço? Eu passo esse resumo, a cada 3 dias eu passo um resumo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Cada 3 dias eu faço isso. Mas, de manhã eu começo aqui, no domingo, vou de Gênesis até Jó. Na segunda-feira, eu vou de Salmos, vou até Malaquias. Na terça-feira, vou de Mateus até Apocalipse. Na quarta-feira, repito a mesma coisa. Na quinta-feira,
A mesma coisa, sexta-feira fecha de novo. E sábado eu passo o Novo Testamento no sábado, o Antigo Testamento no sábado e o Novo Testamento no outro. Com detalhe, no sábado, irmãos, eu neutralizo o conflito. No sábado, o diabo para mim não existe. Não existe. O sábado é minha experiência eterna com Deus. Então, a minha experiência eterna com Deus começa cada sábado. E eu começo a perceber que a eternidade vai ser maravilhosa, magnífica demais. Somos mais vencedores. Somos mais vencedores em relação ao mundo. A vitória sobre o mundo está garantida pela fé. Então, você tem que ter fé. Somos mais do que vencedores, irmãos, a vitória sobre as circunstâncias da vida. E somos a vitória sobre o medo da morte. Então, o cristão espiritual não tem esse medo de morte. Esse negócio de morte para o cristão espiritual, na realidade, não existe, porque o espiritual não morre. Você acredita no que eu quero dizer para vocês agora? Fica aqui entre nós, não conte para ninguém, tá? Eu me considero um imortal. A morte não vai me pegar. Você acredita nisso ou não? A morte já me pegou, tentou me pegar todas as vezes. A última vez foi na Covid. Eu fiquei com 80% do meu pulmão comprometido, doutor. 80%. Quando, aqui, o filho da Célia, está aqui ela aqui, 65% do pulmão comprometido, ele ficou 18 dias na UTI. Eu com 80% do meu pulmão comprometido, quando meu filho foi o primeiro a analisar justamente o exame do meu pulmão, ele ligou para o médico lá do Hospital Adventista e disse assim: doutor, tem UTI para o meu pai nesse hospital? Se não tiver, eu vou providenciar. Meu pai vai para a UTI, não tem jeito. E o médico está me atendendo e diz assim: eu só posso mandar, o seu pulmão está mandando você para a UTI, mas eu só posso mandar você para a UTI depois dos exames de sangue. Antes disso, eu não posso fazer. Isso é protocolo, não tem como fazer. E a enfermeira colheu o sangue. 2 horas depois veio o resultado. Eu vou deixar você só no oxigênio. Você não vai para o tubo. Por enquanto, não. Fiquei 48 horas no oxigênio. Eu, no terceiro dia seguinte, estava livre do oxigênio. 6 dias depois, eu estava, sabe onde? Em casa. Passei o Natal ainda com a minha esposa no meu lar. Amém ou não? Essa foi a última vez que a morte quis me pegar. Mas quando eu comecei a viver essa filosofia da imortalidade, irmãos, que filosofia maravilhosa, magnífica. Se tem uma coisa gostosa que você vai experimentar daqui para frente, dizer assim: eu sou imortal. Por que eu posso dizer para vocês que eu sou imortal? Porque Cristo vai voltar numa geração. Eu pergunto: por que não na minha? Eu não sou bobo. Irmãos, tudo leva a crer que Cristo vai voltar na nossa geração. Só que você precisa agora crer, orar e dizer: Senhor, não suporto mais esse mundo, só tem uma alternativa: o Senhor retornar e nos tirar daqui, nos levar para o teu reino, não tem outra opção. Se eu ficar aqui mais 30 anos, é claro que eu vou morrer. Eu estou com 68 anos, com 98 anos eu já fui. Não tem outra opção para mim, só tem uma opção para eu não morrer e ser imortal. É a volta de quem? De Jesus Cristo. Vocês dizem amém ou não? Eu quero encerrar com um versículo bíblico que você vai anotar aí. Isaías 43, 7. Daqui para frente, essa é a sua vida. O cristão espiritual vive com esse propósito. Isaías 43, 7. Diz assim, olha lá. 43, 7 está aí na tela. Todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e assim eu os fiz. Deus fez você para a glória dele. O cristão espiritual, irmãos, vai viver daqui para frente somente para a glória de quem? De Deus. Não vive para a glória da esposa, do filho, do marido, da família, não. Você vai lançar um desafio a partir de hoje. Senhor, eu quero viver, quero continuar vivendo, mas eu quero viver para honrar, exaltar e glorificar a tua glória. Eu quero que as pessoas vejam em mim a tua glória. Eu quero que todos percebam em mim que a tua glória está em mim, habita em mim.
Porque Ele me criou você para a glória dEle. Essa é a única razão de Deus ter nos criado, irmãos. E quando você entender, porque você foi criado para a glória dEle, e não existe nada mais espetacular, mais maravilhoso de viver para a glória de Deus. É algo fantástico. Se você experimentar, você não vai mais querer deixar de viver para a glória de Deus, em momento algum, em situação alguma. Isso aqui é arrepiante. Viva, mas viva para a glória de quem? De Deus. Aí você vai dizer: ah, Senhor, a vida eterna vai compensar, porque na eternidade eu viverei exclusivamente para a glória de Deus. Mas eu não quero começar na eternidade, eu quero começar a viver a glória de Deus quando? Hoje, agora. Você diz amém? Minha oração, meu desafio para você. O Jefferson vai cantar agora. Mas antes de ele começar a cantar, meu desafio para você nesta manhã: quantos vocês aqui estão felizes, contentes por ser cristão carnal? Continuar intrigando, brigando, discutindo com a esposa, com os filhos, com o pastor da igreja, com o senhor da igreja, com o vizinho, com o patrão. Quantos querem continuar nessa vida miserável, desgraçada? É um direito seu. Tem algum candidato nesta manhã aqui? Deixa eu ver. Tem um direito seu. Você pode escolher, sem vergonha, não tem vergonha de escolher, não. Deus respeita a sua escolha. Algum? Olha que coisa impressionante. O meu sermão foi fraco, irmão. Doutor, o negócio está fraco demais. Segunda pergunta: quantos querem dizer: Senhor, estou cansado de ver como cristão carnal, eu quero ser um cristão espiritual. Eu quero viver exclusivamente para a tua glória. Glória de Deus e Cristo Espírito Santo. Alguém aqui nessa situação? Levante a mão. Ele vai cantar. Depois eu quero que você levante o corpo inteiro, que eu quero orar por você, para que você viva para a glória de Deus. Conheço a tua história, já ouvi o teu clamor. Conheço o teu passado, sarei a tua dor. Tu lembras que um dia no deserto te guies, que não és mais cativo, eu te libertei. Tu andas tão distantes, envolvido em teu labor. Tu já esqueceste que eu sou teu provedor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel. Tu não és mais cativo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, e ouça o teu Deus e Senhor. Conheço a tua história e o teu coração. Eu sei o que tens feito pra tua escravidão. Desperta, Israel, se humilha ao teu Deus. Eu sou o teu juiz, o teu libertador. Foste escolhido para um serviço santo, foste redimido para ser usado em meu favor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel,
já chegou o teu juízo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, e ouça o teu Deus e Senhor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, já chegou o teu juízo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, e ouça o teu Deus e Senhor. Israel, tu és povo santo. Israel, tu és a minha igreja. Israel, tu fostes remido. Israel, eu já te libertei. Israel, tu és povo santo. Israel, tu és a minha igreja. Israel, tu fostes remido. Israel, eu já te libertei. Libertei. Amém. Senhor Deus, nós já estamos em pé, Senhor, para agradecer ao Senhor. Obrigado pela essa proposta magnífica, maravilhosa da Tua Palavra. Porque realmente, Senhor Deus, estamos cansados, saturados de viver como cristão carnal. Senhor Deus, a vida carnal, Senhor Deus, só traz aborrecimento para nós e para o Senhor. Uma vida miserável, desgraçada, sem razão, sem lógica de sermos. Obrigado porque Romanos 8 traz uma proposta magnífica, maravilhosa, de viver, Senhor Deus, como cristãos espirituais. Temos a mente de Cristo, temos o caráter de Cristo, temos a vida de Cristo, temos o amor de Cristo, temos a vitória de Cristo, temos tudo de Cristo em nós. Agora, Senhor Jesus, nós precisamos dos genes, precisamos do DNA, da epigenética do Senhor em nós. Santo Bom Espírito, o Senhor está agora autorizado a nos recriar outra vez no segundo Adão, para vivermos a vida do segundo Adão, para vivermos, Senhor Deus, uma vida espiritual vitoriosa em todos os aspectos e sentidos. E para tanto, Santo Bom Espírito, o Senhor está autorizado a apoderar-se da nossa mente, da nossa vida, da nossa vontade, porque daqui para frente nós queremos viver exclusivamente para glorificar a Deus, glorificar a Cristo e glorificar o Espírito Santo. Glorificarmos a Tua Palavra. E temos, Senhor Deus, a alegria de experimentarmos essa glória. É justamente o que nós precisamos, necessitamos. E o Senhor prometeu, e a sua promessa é verdadeira. O Senhor vai cumprir nesta igreja, nas famílias dessa igreja, não só aqui em Cotia, mas em todos os cantos do planeta Terra. E agora, Senhor Deus, pedimos que o Senhor confirma, Senhor Deus, a nossa decisão. Já estamos em pé. Que o Espírito de Deus cele a nós, que o Espírito de Deus nos unja com o poder pleno de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Agora recebemos, Senhor Deus, a bênção, sabe, a bênção sacerdotal que o Senhor prometeu lá através de Moisés. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor renove a sua misericórdia na nossa vida, que o Senhor nos levante agora com as suas poderosas mãos, nos dê a paz, nos dê a reconciliação, nos dê o perdão e confirme o nosso nome no livro do Cordeiro. Nós o pedimos agradecidos, em nome e pelo amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém.